pessoal, bem-vindo a mais um podcast. Cadê os tambores? Toquem os tambores. Puxem suas cadeiras, porque nós chegamos. Eu sou Lília Oliveira. Eu sou Elis Ferraz. Eu sou Luciana Fernandes. Linda, poderosa, maravilhosa. Saudações femininas para Luciana Fernandes. Já eu fazia Luciana Fernandes. Eu tô achando que a Luciana tá fora de sincronia igual você, Lili. Parece você na saudação feminina. Eu tô fazendo não sei o que, ela tá em outro. Ô, gente, eu tô melhorando, vai. Quem tá acompanhando os podcasts, eu não tô melhorando na saudação feminina, ó. Tô tentando. Luciana, eu quero começar agradecendo por você ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Você que é empresária, mulher, esposa, mãe, tem tantos papéis, né, que hoje nós mulheres ocupamos. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Pois é, e a Luciana tem uma coisa maravilhosa, né? Ela é uma pessoa divina, maravilhosa, é uma pessoa que se importa de verdade com as pessoas, e acredito que o ritmo que vai dar essa entrevista de hoje é para mostrar que você, mulher, tem muito poder para poder dirigir a sua empresa. Sabe por quê? Porque você usa o coração. Vamos lá, Luciana, eu quero saber você como é que é ser mãe de 4, ser esposa, 4, não é 2, 3, mas a Luciana queria o desafio maior, 4. Como é que é ser mãe de 4? Como é que é ser esposa do Alessandro? Como é que é cuidar da Delta, uma das maiores empresas de limpeza dos Estados Unidos? Como é que é isso? Olha, é não desistir, um dia de cada vez. Cada dia vai ter uma coisa que vai ter uma prioridade maior, é um dia de cada vez. Se pensar a longo prazo, a gente sai correndo. Muito bom, um dia de cada vez. Mas tentando administrar, tentando fazer mais do que é possível, porque quando a gente tenta assim, dá frustração e sempre vai estar faltando alguma coisa. Então, a gente tem que olhar a fotografia toda e ver onde tem que estar a nossa atenção naquele momento para fluir, porque se ficar se comparando com outras pessoas, outras situações, a gente desanima, puxa, não estou fazendo bem, aí a gente para de fazer. Então, foge do propósito, é se comparar com você mesmo, pegar bons exemplos. Eu falo que é um dia de cada vez, porque só não pode parar. Como é que é essa coisa, por exemplo, que às vezes as pessoas pensam, né, a sua empresa, você hoje vive em Utah, como é que é essa coisa? Porque no Brasil a gente diz, porque lá fora tudo é mais fácil. Será que quando a gente se posiciona como empresária e mãe, Lu, é fácil? É fácil? Será que a gente também tem algumas regalias que a gente deixa de ter no Brasil, que a gente não tem nos Estados Unidos? É fácil ser mãe de 4? Então, é diferente, ao mesmo tempo é igual, mas a forma de criar os filhos aqui, eu acho que é mais fácil. Então, eu acho que o peso de eu criar 4 aqui, eu acho que seriam uns 2 no Brasil, porque as coisas aqui são mais tranquilas, a forma de lidar, por segurança, por tudo. Então, nesse aspecto, a coisa caminha bem, você já treina todo mundo para ser bem independente, não é aquela coisa, me dá água, me faz isso, mas não sei o que. Então, todo mundo é bem independente desde pequeno, que faz tudo ficar fácil, todo mundo tem as suas responsabilidades, e em termos de empresa, tem as partes que são melhores e alguns pontos que são mais desafiadores, entendeu? Comprometimento de algumas pessoas, aqui é muito fácil, as pessoas trocam de emprego muito fácil, em todas as áreas. É muito difícil você ver uma pessoa que está há muitos anos na mesma empresa. O nosso ramo, é claro, é um ramo onde as pessoas estão por um tempo não tão longo, mas mesmo se compararmos com outros segmentos, as pessoas elas trocam de emprego muito fácil, elas mudam de estado, então as empresas elas têm que convencer a pessoa de ficar com eles. Não existem, assim, os benefícios trabalhistas, etc. As empresas formam os seus próprios benefícios. Por lei mesmo, a empresa só tem que dar 5 feriados no ano. Fora isso, tudo o que a empresa dá,
determinados dias de folga, o benefício, o plano de saúde, é tudo voluntário para poder manter o funcionário. Então, a fotografia fica bem diferente, é bem mais descomprometido. É interessante. Não é interessante falar isso, porque para e pensa numa coisa, se você... porque aqui no Brasil, como é carteira assinada, né, existe teoricamente um vínculo. Você sente que... Mas é o corpo do cara que está lá, porque às vezes a mente dele não está. Verdade. E aí, talvez, ele não tenha essa coragem de ficar saindo de emprego. Aí, como não existe uma carteira assinada, acredito que tem essa coisa da empresa, dela criar meios para poder cativar, convencer aquela pessoa de estar, porque ela pode trocar de emprego a qualquer hora, uma vez que ela recebe por hora. Não é isso? E também existe normalmente, de gerência para cima, muitos recebem por salário, tá? Mas, de qualquer forma, como eu vou dizer, não é um descomprometimento, é sempre uma busca de algo melhor, é muito constante. Então, a maioria das empresas, mesmo se contrata para telemarketing, etc., eles têm planos onde, se você não faltar, se você não chegar atrasado, você vai ganhar um bônus a cada 3 meses, algumas coisas assim, porque é bem comum a pessoa simplesmente não aparece, não aparece, não posso. Então, a gente está estudando alguma coisa assim, para a gente ir para um outro patamar, para ter só uma porcentagem de rotatividade, porque se a rotatividade é muito, muito grande, todo o trabalho que a gente faz acaba ficando... Tem que estar sempre naquele processo de treinamento. Então, recomeçando com novos, né? Para poder manter pelo menos uma porcentagem base que possa manter a qualidade, sem que a gente precise estar sempre naquele processo de treinamento, olhando, inclusive, como que as empresas funcionam e pegando pela experiência deles. Olha que interessante. Luciana. Anília, rapidinho, eu acho até bem interessante isso, porque quando você pega as empresárias aqui, elas reclamam de várias outras coisas. Então, que fique claro para todo mundo que cada lugar tem o seu desafio e que vencer o desafio é exatamente aquele desenvolver uma atitude mental positiva, sabendo, olhando o resultado, com foco em resultado e buscando essa reorganização e essa adaptação que vai te colocar em alguma vantagem. Você vê como é que a Luciana sofre, gente? Não é porque a empresa nos Estados Unidos que sofre menos. Talvez sofra diferente do que a gente sofre aqui. Não é isso? E só um ponto, o interessante é que eu tenho a experiência de ter empresa no Brasil e de ter aqui. Porque antes da gente estar vindo para cá, eu ajudei o meu marido por alguns anos na empresa dele do Brasil, então eu tenho essa experiência, esses calos de como que é no Brasil e como é aqui. Então, em muitas, eu considero que 70% em termos de impostos, incentivos do governo, etc., é melhor realmente ter empresa aqui, no sentido apoio do governo, estrutura, comprar material, comprar isso, aquilo, tudo é muito fácil, mas no aspecto humano, muitas coisas deixam a desejar, mas entre 30 e 70... ainda tá valendo, mas é que a gente chora com os 30, né? Porque os 30 é a mão de obra, numa empresa de serviço, a mão de obra, acho que está 130%, né? Mas, no geral, o apoio do governo é bem diferente, dá vontade de chorar. Por que não é todo lugar assim? Porque é por tão isso mais fácil, que em 2022 eu já tenho um plano, inclusive vou avisar aqui a todos publicamente, que a próxima filial da Delta Clean será com Elis Ferraz em 2022, em algum outro estado, talvez um Washington DC. Não, isso sempre tem gente convidando a gente, mas a gente não quer dar um passo maior e não ter uma qualidade, manter a nossa forma, porque a gente só chegou onde chegou com alguns patamares, algumas coisas, e se de repente o passo for maior, a gente perde isso, e é muito rápido. A queda pode ser bem mais rápido do que uma subida rápida, assim, acelerada. Então a gente tem que ser cauteloso, mas interessante. a gente tem tido boas oportunidades.
Legal. Luciana, me fala uma coisa. Hoje a gente está vendo você aí nos Estados Unidos, com a vida já estabilizada, com a sua empresa sendo a maior aí, né, de Utah, onde você está. Mas como foi o antes? Como foi a decisão de sair do Brasil, vamos dizer, largar tudo, entre aspas, porque para começar num novo lugar é um recomeço, né? Como foi isso? Que desafios você enfrentou e como vocês venceram esse medo de repente, arriscar tudo que vocês tinham aqui para começar a empreender em outro país? Foi fácil. Brincadeira. A nossa história é um pouco diferente da maioria das histórias, porque a gente deixou realmente o Brasil numa época onde a nossa empresa no Brasil tinha chegado no patamar mais alto. Nós éramos dealer de uma TV por assinatura, então nós tínhamos uma base muito grande de cobertura de serviço, nós tínhamos chegado num nível que a gente tinha batalhado muito, estava tudo bem estruturado, mas aí veio esse convite para o meu marido trabalhar em Atlanta, e junto com o convite dele veio um convite para mim também. Eu fui trabalhar com ele e a gente, por uns 2 anos, nós mantivemos a empresa no Brasil de uma forma mais saudável, tentando administrar por aqui. O fuso horário não ajudava, tudo. Aí, por N razões, vocês imaginam, se perto do lado todo dia é difícil, imagina longe. Então, tínhamos esse trabalho. Depois de alguns anos, acho que 4, 5 anos, eu acabei saindo da empresa, depois que eu tive o meu terceiro filho, e meu marido viajava bastante. Essa fase de adaptação no começo, a gente sempre teve essa coisa de ter um segundo business, alguma coisa assim, porque a gente tem que ser cauteloso. Na verdade, foi um alívio, assim, não somos mais empresários, que delícia, o salário está na conta, toda uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, que beleza, nossa. Mas aí a gente começa a ter os outros desafios, né? A economia dá uma desestruturada, a gente pegou aquela queda da economia no mercado imobiliário, então um emprego eu via, assim, as casas, as mansões de muitas pessoas, os caminhões na frente, dando algumas horas para as pessoas esvaziar, perdendo a casa delas. Então, eu vi um lado dos Estados Unidos, assim, que muitas pessoas não viram, concessionárias, assim, vazias, partes da cidade ficando fantasma. Então, a gente, mesmo antes de acontecer isso, já tinha essa vontade de ter alguma coisa, no sentido de estar calçado, caso alguma coisa mudasse, né? Mas não tinha surgido assim esse momento. E aí, com a crise imobiliária que teve, a empresa de Atlanta mudou para Utah, a empresa que meu marido trabalhava. Ele continuou mais alguns anos e realmente esse business era uma segunda renda para estar viajando com as crianças, alguma coisa assim. Como que começou? Quando a gente comprou essa casa... Uma renda complementar, né? Seria uma renda complementar daí. Isso, porque ele viajava bastante, eu ficava sozinha, todas as crianças nasceram aqui, então eram todas pequenininhas e com as idades bem próximas, e ele ficando fora, que é um pouco mais complicado essas coisas. Então, com a compra dessa casa, nós vimos que a limpeza de construção dessa casa ficou muito mal feita, e como nós acompanhamos os custos, tudo pela forma de financiamento que a gente fez, o marido falou, nossa, conversou com quem estava administrando, tudo, falou, nossa, pagou tudo isso pela limpeza e tá esse lixo aqui, né? Aí ele falou, olha, eu também não estou satisfeito, e conhece alguém que faz melhor, tal? Eu falei, não, a gente faz, porque nós tínhamos alguns amigos nessa área, e eles falavam pra gente como é que funcionava, como seria, e aí a gente fez esse primeiro teste com uma casa que ele construiu aqui próximo, e ele gostou. E como ele era um construtor que não fazia muitas casas, era sempre a cada 2, 3 meses uma, eu fui pegando isso e sempre era uma renda alternativa para poder viajar para o Brasil com as crianças, fazer alguma coisa assim, entendeu? Olha que interessante. Então, você começou por uma necessidade sua. Você enxergou um nicho ali, né, de mercado. A gente estava numa certa
não seria necessário, assim, naquele momento, mas eu gosto de ter alternativas. Eu acho que a gente sempre tem que estar preparado, porque as coisas elas podem mudar muito rápido, entendeu? A gente tem que estar sempre preparado para alguma outra coisa, por N situações. Então, a gente sempre teve essa coisa em mente. Foi fazendo isso o construtor, quando teve vezes dele entregar mais de uma casa ao mesmo tempo, eu contratei algumas pessoas para estarem me ajudando, para estar indo, mas eu mesma fazia, dava um jeitinho aqui e ali, e aí meu marido cada vez foi crescendo mais na empresa, até que ele estava viajando mais e mais, quase 6 semanas fora, 1 semana aqui, e começou a ficar bem complicado, e até que eles pediram para a família toda estar mudando para o Oriente Médio. Nossa! Isso não fazia parte, assim, dos nossos planos, e em decisão de família, gente orando, tentando entender como seria, a gente teve a inspiração que não era para a gente estar se mudando, e que esse negócio, que era uma rendinha, assim, extra, precisava acelerar e virar o nosso sustento. E como que foi, Luciana? Como que foi que você decidiu, então, fazer dessa empresa hoje a sua renda principal? Como foi essa transição e o que vocês precisaram fazer? Que ações vocês tiveram que tomar para fazer essa empresa ser o sucesso que ela é hoje? Então, a gente sempre se preocupou de, primeiramente, ver se está na direção certa, se é aquilo que é para você fazer. Então, para qualquer coisa que a gente vai fazer, ter aquela, independente da fé que vocês possam ter, Deus é o nosso Pai, e se você precisa dele, conversa com ele, apresenta o seu plano. Metade das respostas estão na maioria da nossa cabeça, por sermos filhos de Deus, então as coisas já, pela nossa experiência, por tudo, muitas das respostas já estão aqui dentro. Então, quando tem uma decisão, uma coisa assim para ser feito, a gente tem que trabalhar muito aqui dentro e expor, perguntar o que é para ser feito. E a partir do momento que você tem aquele sentimento, é para cá que eu vou, é você ir como se fosse, assim, sua última flecha e ir como se você não tivesse outra alternativa, você vai ou você vai, entendeu? Isso faz uma diferença, porque nada te segura. Então, você vai e fala, você fica atento a tudo, aí você percebe que aquele momento, meu marido falou um oi para uma pessoa que eu já tinha visto milhares de vezes, mas aquela pessoa era a pessoa, e dele veio um trabalho, veio outro. Então, se a gente for contar a história de todos os nossos clientes, esses encontros, essas situações, a gente vai ter que ficar aqui até uns 5 anos, acho que contando os detalhes de como foi cada cliente. Não, sem brincadeira, cada cliente tem uma história. Entendeu? Tem até a história de cachorro perdido, que quem encontrou foi o vizinho, que é um project manager de uma super construtora, e é umas coisas assim bem... Então, o ponto mais importante é você ter aquele sentimento e você também ser treinado desde pequeno por tudo e se autotreinar para saber que vão ter problemas, que não vai ser tudo perfeito, porque se você começa com essa... A gente tem a oportunidade de ver, muitas pessoas têm essa energia, têm esse tudo, é a primeira paredinha que vem, já, não dá certo, comigo não dá certo. Não, mas se você já está indo sabendo que você vai dar umas tropeçadas e vai tudo, mas o foco é aquele, as coisas não te seguram. Verdade. Você entendeu? E eu acho que isso faz a diferença. Eu tive a oportunidade de estar com a Luciana na casa dela quando ela me contou a história do cachorro. Eu conheci, inclusive, o cachorrinho. Ela morreu. Ela morreu no dó. Depois eu acompanhei, ela faleceu, ela estava muito doentinha na época. E aí foi muito interessante. Através dela, a gente trabalha para uma construtora bem grande aqui, fazemos limpeza de construção para eles de hospitais, de prédios assim enormes, prédios do governo. É uma postura que a gente sempre teve uma vontade de ter o acesso, entendeu? E essas coisas não é assim, você chega, dá o cartão, é bem complexo, você como entra, como tudo, então tem bastante história, viu? A cachorrinha, antes de partir, já deixou um bom contrato. Olha aí. Mas o legal que a Luciana está falando, por favor, queria que todos tivessem bastante atenção nisso. Olha só o que ela usou como exemplo. É como se fosse a sua última flecha, e você sabe que no caminho, você tem consciência de que no caminho você vai ter dificuldades, vai ter uma pedra ou outra, mas se é a tua última flecha, você simplesmente só vai.
E quando aquelas dificuldades aparecerem, lembra, a tua última flecha, vai. Não, seja persistente, não desistente. Eu gosto muito disso, Luciana. Isso é porque você acredita naquilo que a gente sempre fala para as pessoas, né? O universo sempre conspira a nosso favor. Quando a gente tem essa crença, a gente sabe que até aquelas dificuldades, elas são a nosso favor. Olha só, a cachorrinha perdeu, todo mundo ficou chorando atrás da cachorrinha. Depois ela foi encontrada por uma pessoa que era project manager de uma empresa, de uma grande construtora, que trouxe eles. Olha o nível da coisa. Tudo é para o nosso bem. Não é isso? E quando a gente se prepara, né? A Luciana se preparou, ela procurou entregar um serviço de qualidade, sempre está atenta ao entorno dela para encontrar possíveis clientes, e aí vai uma consequência, né? O sucesso, né, Luciana? Também, quando a gente faz um trabalho bem feito. E também super conectada com o propósito. Quando ela sentiu no coração dela que aquela era a resposta, que aquilo que ela deveria fazer, de verdade, a conexão e o foco foi tão preciso que isso a tornou imparável. Simplesmente. É o que você fala da intuição, Elis? Da intuição? Intuição, é inspiração, é intuição. Eu falo isso para as pessoas. As pessoas, às vezes, recebem uma intuição, uma inspiração, mas são tão desistentes, sabe? Realmente não abraça aquilo e vai, fica cheio de dedinho, cheio de medo. E aí não faz o que tem que ser feito. É isso, Luciana? É verdade. E a empresa, ela começou assim, nessa situação, assim, mais tem que ser, da última flecha, há mais ou menos uns 6 anos. E acho que alguns meses atrás, o Alessandro falou que um vizinho chegou para ele e falou, nossa, não acredito que vocês venceram, porque quando eu digo que nós seríamos transferidos, etc., o meu marido, o Alessandro, ele foi crescendo na empresa de tal forma que ele era o CEO da companhia. A gente não ia mudar para qualquer lugar, a gente ia mudar para Dubai, a gente ia ter uma vida que os vizinhos nossos falavam, como? Como que vocês não... Eles não entendiam, não, a gente não vai mudar, a nossa empresa de limpeza. Eles olhavam pra gente assim, nossa, vocês são loucos mesmo, né? Nossa, vocês não querem ir, mas como assim? Alguns falavam e alguns só pelo olhar você sentia aquela coisa de, nossa, vocês têm certeza que vocês estão fazendo isso? E várias medidas foram tomadas, nós vendemos os nossos carros, ficamos com carros super simples, diminuímos as nossas despesas, e as pessoas que acompanharam essa trajetória, elas falaram... Não entendiam, né? Não entendiam, entendeu? Mas é muito legal você falar isso, Luciana, porque toda vez que surge uma grande ideia, a maioria das vezes você vai ser chamado de louco, e muitos desistem antes de colocar essa grande ideia em prática, justamente pela opinião dos outros. E é o que eles falou, quando você está muito conectado ali com a sua intuição, você enxerga um objetivo, um alvo definido, você não se levar por essas opiniões negativas. Isso é muito legal. Palmas para você. Parabéns mesmo. E tem outra questão ali muito legal. Gente, preste atenção. Tem que estar disposto a abrir mão. Vendeu os carros, ficou com o mínimo, reduziu as contas. Equilíbrio. Às vezes eu faço esse movimento na minha vida, fica todo mundo assim, fala nada, eu que sei. Eu que sei o que precisa ser feito hoje, se eu quero ser grande, se eu quero crescer mais, se eu quero ficar cada vez maior, eu estou disposta a pagar qualquer preço, eu não estou me importando o que as pessoas estão pensando. Porque na hora do vamos ver, na hora de você chegar junto, na hora de você honrar com seus compromissos, está tudo em ordem. Gente, abrir mão, ter coragem de dizer não, ter realmente disposição de pagar o preço. Gostei disso, Luciana. Essa parte da história é legal. Só uma coisa para completar, nesse processo de busca, de mudança, nessa preparação, porque isso acontece na cabeça muito tempo antes, você está envolvido com pessoas que te incentivam, que mostram que isso é possível. Nós tivemos, assim, alguns amigos que por anos ali, não desanima, faz assim, foram pessoas muito importantes que mostravam que isso seria possível, quando às vezes a gente mesmo falava, nossa, mas será? Então essas pessoas, tá perto de pessoas assim, positivas, que levam a gente, porque da mesma forma tem os ao contrário, não vai dar certo, não, é muito difícil, entendeu? Não que a gente precisa ajudar, tá perto delas também, mas a gente precisa não se contaminar, porque isso contamina, tanto o lado como para descer. Com quem você anda faz muita diferença
no teu crescimento. Isso é fato mesmo. Alguma pergunta, Lilian? Eu tenho aqui. Luciana, me fala uma coisa. Você é uma empresária bem-sucedida, você tem uma família bem estruturada, mas me fala, qual que é a sua maior vitória como mulher? Olha, eu acho que quando é ver que as crianças enxergam, e o marido da gente enxerga, que eles sabem que eles estão em primeiro lugar. No começo, quando as crianças eram bem pequenas e eu precisei me ausentar muito, fiquei muito preocupada, porque nesse tempo que eu tinha saído do emprego, depois do meu terceiro filho, até a empresa começar, eu me dediquei para isso como se fosse um trabalho integral, porque meu marido viajava muito, então não era só aquela coisa de ficar cuidando das crianças, a gente fazia 1000 atividades, a gente ia para um monte de lugar, a gente pintava, a gente brincava, a gente fazia muito, acho que às vezes era mais cansativo, não era só aquela coisa de... Então, quando de repente eu saí de cena, e isso foi por um período meio longo, eu achei que tinha ficado algum trauma, alguma coisa, alguma falta neles, e a minha filha ela já tem 13, e na época ela tinha mais ou menos uns 6, 7, e acho que faz mais ou menos quase um ano que o assunto veio, eu perguntei, e aí, como que foi? Você sentiu que a mamãe já abandonou vocês? Você ficou... Não, mamãe, sabia que você estava trabalhando e que quando você estava com a gente fazia um monte de coisa legal. Então, saber que eles entenderam que não foi um abandono e que de alguma forma, dentro do tempo pequeno, eu tinha pessoas assim de confiança, que faziam eles se divertirem, ter uma vida plena, eles não ficou esse trauma. Então, isso para mim era uma coisa que ficava sempre doendo naquele cantinho. Quando ela falou isso para mim, eu... Isso é legal você falar, porque eu acho que a maioria das mulheres que são empresárias, em algum momento da vida, elas passam por isso. Tem esse sentimento de culpa. Vários. O que você acha que você fez? Se foi o diálogo, se foi ser muito clara, conversar com seus filhos, o que você acha que foi determinante para eles não terem esse trauma? Olha, o diálogo não dava para ter tanto, porque ela tinha 6, o outro tinha 5, e o outro tipo uns 2, 3, então era uma idade bem pequenininha, os menores não entendiam muito o que estava acontecendo, mas eu acho que quando estava com eles, aproveitar bem, e mesmo quando eu não estava, as coisas continuarem mais ou menos como funcionavam. Então, eles tinham, no processo do verão, né, que o verão é muito longo, eles ficam, quando a escola começou eles foram crescendo um pouco, eu tentava manter o mesmo processo, eu deixava as folhinhas de tarefa, então deixava você faz isso, então tinham pessoas que cuidavam assim como se fossem netos. Eu encontrei uma família que estava sentindo muita falta dos netos do Brasil e adotaram meus filhos, então eles tinham uma coisa meio que de vô, de vó, e eu mandava, fazia agenda, vão para esse lugar, vão para isso, para aquilo, então... Era divertido. Às vezes minha filha fala, eu acho que o verão era mais divertido, porque cada hora a gente ia para um lugar onde queria. Tá até um pouco pior agora, porque não estão fazendo tantas coisas. Então, eu não sei. Acho que eu acho que seguir a inspiração, a intuição, porque não é uma receita igual para todo mundo. Eu acho que a grande sacada é a sua situação, a forma de pensar a necessidade dos seus filhos, o que para eles é importante, e seguir aquela vozinha que é essa intuição, é assim, Pai Celestial dizendo isso que você precisa fazer para isso. Eu acho que essa é a grande... Muito legal. Eu gosto dessa expressão, quando a gente fala Pai Celestial, é uma expressão que eu amo, de verdade. Porque me faz lembrar de um pai amoroso. As pessoas normalmente falam Deus, né? E eu gosto quando a gente tem essa oportunidade sempre de lembrar Pai Celestial. E é interessante isso que você está falando. Eu queria que você contasse para eles agora uma coisa muito minha e sua, hein? Queria que você contasse uma coisinha legal. Como foi para você aprender a respirar? Ai, que bom que eu não piorei tanto, né? Eu tenho mania de colocar... O carro normalmente tem 6 marchas, né?
no meu carro, acho que vai até a marcha 20. E cada uma que vai indo, eu vou correndo mais, respirando menos e falando mais rápido. Eu, às vezes, principalmente no telefone. Então, às vezes, estava falando com os meus pais e meu pai, calma, respira. Pera, mais devagar. Eu não entendi exatamente o que significava, mas escutando as gravações das nossas mentorias, eu falei, gente, o pessoal precisa de um dicionário para entender o que eu falo, porque e vai acelerando, e vai falando, e vai não sei o quê, e chega um momento que eu preciso parar, que até não estou conseguindo respirar direito, porque e vocês perceberam que teve vários momentos aqui que eu não respirei, entendeu? Porque o meu cérebro vai mais rápido com a minha boca, então eu tenho que respirar, organizar as ideias, para que elas saiam direito, porque quando elas saem assim também, a pessoa tem que estar meio rápida para pegar. Tem gente que às vezes me olhava assim, fica... Às vezes eu convenci uma pessoa de fazer alguma coisa, acho que por um tipo de uma hipnose, não sei, que a pessoa... Entendeu? Então, talvez era uma técnica também, acho que talvez você tenha estudado. É a hipnose do nocaute. Legal. Não, Luciana. mas eu ainda estou exercitando. Legal, mas já tá respirando, tá melhor, né? Super bem, parabéns. Quando eu for aí, eu vou pedir mesmo que eu sou pidona. Eu quero esse agasalho igual esse aí da Delta, tá? Pode vir que o seu tá aqui, viu? Tá combinado já. Pode vir. Pode vir. Luciana, me fala alguma coisa. A gente está chegando no final da nossa entrevista. Que pena, porque foi uma entrevista muito legal, né? Então a gente quer ficar aqui conversando. Mas você teria alguma dica de ouro para dar para essas mulheres que estão nos assistindo, que também são mães, empresárias, assim como você? Qual seria a sua dica de ouro para elas? Olha, na época que nós estamos vivendo, o mundo já não é mais o mesmo mundo, então, e eu já tinha a mesma opinião. Se eu tivesse me perguntado isso há um ano atrás, antes do mundo ter virado de ponta cabeça, como ele virou, eu diria a mesma coisa, mas talvez eu não entendesse tão profundamente isso como eu entendo agora. É o que a gente chama da resiliência. Você precisa estar preparado para fazer um plano, o plano mudar um pouco, você se adaptar, você tentar entender quais são as suas ferramentas, entendeu? Você nunca vai ter todas elas, você sempre vai precisar de uma outra ferramenta. Então eu falo que, por exemplo, você vai construir uma casa, que as casas no geral são feitas de madeira, então a gente fala, construir uma casa e a ferramenta ser a sua mão para bater o martelo, não dá certo. A gente começa com o martelo, que são algumas ferramentas, mas aqui, principalmente nos Estados Unidos, as ferramentas, elas não têm, assim, limite, porque se você for construir qualquer coisa aqui, você vai numa loja de tem ferramentas que até só não tem para respirar. Então, é uma comparação muito boa com as ferramentas para a gente administrar o nosso negócio, para a gente administrar a nossa vida. Então, eu gosto de dizer que por mais que eu já tenha aprendido, então eu já sei, eu tenho essa ferramenta, isso não vai ter fim. Então, eu estou fazendo algumas mentorias com a Elis, eu estou me aperfeiçoando nessas ferramentas e esse processo não vai ter fim, porque sempre vai ter uma coisa a mais, vai ter uma adaptação, alguma coisa, não que ela não vai chegar a um final, mas é que eu acho que como seres humanos a gente tem que estar sempre buscando alguma coisa a mais. Então, já está uma coisa funcionando, outra a mais. Então, é um processo que não tem fim. Está preparado para subidas e descidas, porque eu acho que o mais importante é entender que o Pai Celestial, ele dá as coisas, e em algum momento, se ele achar que a gente precisa não ter mais para aprender algo mais, isso pode acontecer. Então, eu fui educada dessa forma, de tá tudo bem financeiramente, mudanças, e ver meus pais não ter problema de mudar radicalmente o padrão, ter que fazer um outro plano, e de não ter vergonha, e de estar ali. Então, esse exercício é muito importante para a gente e para passar para os nossos filhos, porque se você não está preparado para isso, o mundo vai te esmagar, principalmente agora com tudo isso. Então, a casca tem que estar grossa, entendeu? Mas não tão grossa para você não conseguir exercer, mas é complicado. Né? Aquela história que a gente fala, né? O aprender, desaprender, o reaprender.
Está disposto a isso. Essa é resiliência. Eu costumo até dizer que resiliência ela é uma espiral. Ela não é aquela coisa que as pessoas falam, dobrou, não quebrou, voltou. Nunca voltamos ao estado que éramos antes. A gente sempre evolui. Por isso, eu costumo dizer que resiliência realmente é uma espiral. Lu? E só um último ponto importante. Eu gosto de fazer laboratório com tudo que passa na minha vida, tanto as coisas boas como as ruins. Tem pessoas que quando vê as coisas ruins, não gosto, né? Eu tento ver o que é aquela coisa ruim, o que eu aprendi, se foi só alguma coisa para eu ficar mais forte, se foi alguma coisa para eu mudar um procedimento. Eu gosto de pegar, igual o ratinho de laboratório, eu pego aquilo, eu abro, eu olho, puxa, por causa disso vai acontecer, eu consigo ver se tem algo mais. Eu acho que tudo que vem na nossa mão, a gente tem que, é uma laranja, você tem que tirar até o bagaço, a casa, você precisa, entendeu? Tudo se transforma para um aprendizado. Eu sou meio doida, porque às vezes eu vejo uma coisa boa numa ruim, fica todo mundo assim, nossa, sério? E eu acho que assim tem que ser. Reclamar não vai melhorar nada. Eu gosto disso, é isso que eu gosto da Lu, tá vendo por que eu gosto da Lu? Porque eu fiz questão que ela viesse aqui hoje. Viu quanta coisa legal ela compartilhou? Muito. Nossa, Luciana, eu quero agradecer essa entrevista. Muito obrigada. Hoje nós aprendemos a ressignificar, pegar coisa ruim e transformar numa coisa boa, a delegar tarefas, a ter uma casa autogerenciável, como a Elis sempre fala, né, Elis? E acima de tudo, cuidar também da nossa fé, da nossa parte espiritual, para que a gente possa ter essa intuição que nos leve a uma ação correta, né? E você deixa esse exemplo aqui para nós de coragem de uma mulher de fé que largou uma vida estável no Brasil para morar em outro país, para empreender em outro país e está tendo sucesso, né? Sinal que seguir essa intuição e fazer as ações corretas dá certo, não é? Muito obrigada, Luciana, muito obrigada mesmo. Pela oportunidade, viu? Eu agradeço. E para você, saudações femininas! É isso aí. E ficamos aqui com mais um podcast com Luciana Fernandes e até a próxima, gente. Toque os tambores para Luciana! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito legal. Tchau.